E lá vamos nós para essa receita maravilhosa, empadão de frango, tá ok? Então vamos lá. Todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Nós vamos usar frango, louro e caldo a seu gosto. Aqui é o de galinha, tá? E água. Eu estou fazendo meia receita, mas na descrição estará uma receita inteira. Eu vou pegar o frango e os temperos e vou levar para a pressão. Vou colocar a água agora e vou levar para a pressão por 35 minutos. Fecho a panela e levo para a pressão. Começou a chiar a panela 35 minutos, ok? Enquanto isso, agora eu vou fazer a minha massa. Olha como é simples, lembrando que é meia massa, meia receita. Tá ok? Vamos precisar de ovo, maionese, sal e farinha de trigo. Vamos colocar o sal, o ovo batido no bowl. E aí eu vou bater o ovo, bem batidinho, né? Só para misturar, agregar, e vou colocar junto com o sal. Agora, uma parte da farinha de trigo. E em seguida, metade da maionese, tá bom? Metade da maionese. Eu vou mexer enquanto der para mexer. Depois eu tenho que colocar a mão na massa, porque precisa colocar a mão na massa, tá bom? Não dá para fazer tudo de colher. Se você tiver um processador, você consegue fazer no processador, tá? Aí é bem rapidinho também. Apesar que essa receita é muito rápida, tá? Eu dei uma misturada, aí eu vou já fazer com a mão. Olha só. Um pouquinho mais de maionese. E bora mexer. Mão na massa. Não é demorada não, tá, gente? Essa receita é uma receita bem rápida. Tá ok? Aqui no vídeo a gente tem que estar fazendo de uma forma mais devagar e também editando para poder ficar num tempo bom. E olha só do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Aí vou colocar a outra parte da farinha. Só que eu coloco aos poucos. Por quê? Porque eu preciso sentir essa massa e ela despregar totalmente da minha mão. Totalmente não vai despregar, mas vai despregar bastante da mão, tá bom? Você tem que fazer devagar e sempre. Olha lá. Olha, gente, você vê que se agregou tudo. Ficou um pouco de massa na minha mão e nessa receita é normal, tá bom? Agora eu vou passar uma farinha na minha bancada e vou dar uma leve sovada nessa massa. Não tem muito trabalho não, essa massa é muito leve, tá? Não tem peso essa massa. Eu tô tirando um pouquinho de massa da minha mão. Pode fazer isso também, tá bom? E ó, vai lá só para terminar de deixar essa massa bem homogênea, tá? Pensa numa massa boa de trabalhar, gente. É muito leve, muito fácil de fazer. Você vê que os ingredientes já diz que é fácil, não é mesmo? E olha só, agora eu vou reservar. Põe um pouquinho de farinha embaixo, só para não grudar no fundo do bowl. E eu deixo reservada, tá bom? Agora, vamos para o recheio. O recheio, eu vou usar tomate, cheiro verde, cebola, alho e tempero de sua preferência. Fica a seu critério, tá bom? Eu tenho esse processadorzinho manual, então eu vou usar. Então, ops, ele queria correr. Agora eu vou colocar os temperos e vou processar aos poucos. Lembrando que é manual, então precisa de um tempinho a mais. Mas se você tiver um processador ou um mixer, fica bem mais fácil para você. Tá ok? Esse processadorzinho é daquelas lojas dos chineses, tá? É bem prático, tá bom? E eu vou processando
do tamanho que eu achar que fica bom. No caso, o tamanho que você achar que fique bom. Aí, processei a cebola e o alho. Agora, eu vou colocar o tomate. Vai ficar pesado pro meu processador, porque ele é pequeno. Então, eu vou colocar um pouco no prato para continuar processando o resto dos ingredientes. Tá ok? Tem que sempre estar olhando. Não tem, é só picar. Faz tudo bem picadinho, tá bom? O alho pode ser amassado, a cebola picada, tomate picado, cheiro verde picado. Fica a seu critério, tá? Não tem necessidade de ter um multiprocessador. Com o que você tem na sua casa, você consegue fazer essa receita. Lembrando que eu gosto de estar trazendo receitas que sejam fáceis de fazer e de baixo custo, tá bom? Essa massa é de baixo custo e fácil de fazer. E agora eu vou processar um pouquinho de tomate. Aí deu uma enganchadinha e eu tenho que chacoalhar para poder mover a hélice. E aí é aquele esquema de ficar puxando e processando. Pode colocar pimentão, pode colocar pimenta, fica a seu critério, tá? Agora eu vou bater o cheiro verde. Eu confesso que eu deveria ter colocado um pouco mais picado aí. Então, eu tive que fazer isso algumas vezes, mas com a edição vai ser rápido. Pronto. Santa edição. E vou separar. E aqui o tempero de sua preferência. Eu peguei o frango, depois que eu cozinhei, tirei a água e desfiei ele. Eu desfio na batedeira, tá ok? Só que eu achei que ainda assim, tava grande os pedaços, eu queria menor. Então, eu coloquei numa tábua e cortei com a faca, fui picando assim o máximo. Agora, vamos refogar esse frango, tá bom? Eu deveria ter deixado o meu óleo esquentar bem mais, mas não deixei. Mas sempre é bom deixar o óleo esquentando bastante, para na hora que você colocar a cebola, o alho, ele usar bem, sair bem o aroma dele no óleo, tá bom? Porque é muito gostoso cebola e alho, né, gente? Mas depois eu refoguei melhor com mais tempo. Olha só. E aí é refogar. Pronto, aí já tá refogando e vou colocar a outra parte, que é a parte do tomate. Bora refogar. Agora, gente, você vai acrescentar o tempero da sua preferência. Aí eu tô colocando aquele sachêzinho famoso, tá? É um empadão super fácil. Uma torta fácil, chame como você gostar, tá bom? Mas é um empadão fácil de frango. Tem gente que chama de torta, mas fica a seu critério, tá bom? E agora eu coloquei o frango, tá? E eu vou mexer. O famoso refogar. Essa hora você pode usar o que você quiser. Azeitona, milho, fica a seu critério, tá bom? No final você pode estar até agregando requeijão, para ficar bem cremoso. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas a gente precisa de uma xícara de molho de tomate. Aquele pronto, sabe? É fácil, né, gente? Olha só. E aí, continuo mexendo. O cheiro fica magnífico. E cheiro verde é a gosto. Fica a seu critério, tá bom? Aí, eu usei coentro, mas fica a seu critério. Coentro, salsa, cebolinha, até mesmo as desidratadas. E eu mexi. E vi que eu queria mais um pouquinho, porque eu gosto muito de cheiro verde. Então, eu coloquei mais e mexi.
O cheiro, nossa, que delícia. Agora eu preciso experimentar para ver como é que tá o sal. E eu achei que estava faltando um pouco de sal. Se você colocar azeitona, não precisa colocar o sal, tá? Que a azeitona já é salgada. Eu coloquei um pouco mais de sal e agreguei, né? E mexi bem bonitinho para poder o sal se distribuir por igual, por completo. Agora, gente, nós vamos continuar o processo de montagem. Lembrando que se você puder, se inscreve, deixa o seu like. Aqui está o frango já separado, tá? Agora vamos voltar para a nossa massa. Eu peguei a massa. Vou colocar na minha bancada. Não é uma massa muito grudenta não, tá? É uma massa bem fácil de trabalhar. Quando ela gruda é muito pouco, você passa farinha e já resolve o problema. Eu cortei na metade, mas eu confesso que eu deveria ter cortado um pouco mais. Eu devia ter colocado uma parte maior que a outra, mas eu dei um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Cozinha é assim, a gente brinca, se diverte, aprende e cria ótimos pratos. Aí o meu raspador para me ajudar, estiquei a farinha mais um pouco. E agora eu vou passar o rolo, tá? Eu vou abrir a minha massa na espessura que eu quiser. Como eu vou fazer numa forma que não tem fundo removível, então eu vou abrir ela por completo, mas pode fazer naquelas forminhas pequenas, tá bom? Fica a seu critério. Agora, lá vamos nós. Vamos esticar a nossa massa. Abrir a nossa massa na nossa forma. Eu tô fazendo meia receita, lembrando vocês. Vai ficar uma massa bem fininha, mas eu indico você fazer a receita inteira para ficar mais grossinha. Mas como aqui em casa é poucas pessoas e seria um desperdício fazer muito, então eu fiz meia receita, tá bom? E é abrir a massa, ajeitando com o dedo, ela gruda nas laterais da forma, tá? Normal, não precisa untar, não precisa enfarinhar nada. E agora que eu abri, eu não preciso furar essa massa nada. Eu vou colocar o recheio depois de ela aberta. É simples, coloque o recheio de sua preferência. Aqui nós estamos usando frango, mas pode ser escarola, brócolis. Fica a seu critério. É uma delícia, com certeza, o frango, mas tem pessoas que preferem outros recheios, então fique super à vontade, tá bom? Você pode fazer essa massa naquelas marmitinhas, sabe? Aquelas marmitinhas descartáveis, que você já... de alumínio, tá? Que você já vende prontinho na marmitinha. Olha, estiquei todo o recheio. E agora... estou abrindo a tampa, tá bom? E agora eu vou colocar por cima. Eu agradeço ao meu esposo e meu filho, que sempre me ajudam nas minhas produções, é a minha equipe, sempre bem disposta. Esse vídeo eu tô gravando mais de 9 horas da noite e a minha família tá me ajudando. Agora a gente tem uma luz que seja mais fácil de vocês verem os vídeos, a gente sempre tentando melhorar para vocês, tá bom? Gente, uma dica super importante, faz um X no meio, tá? Nas laterais vocês dá para perceber que eu apertei com o garfo. Agora eu vou passar uma gema. Peguei uma gema, bati e vou passar uma gema. Dá uma olhadinha, gente, na lateral. Tudo bem amassadinho com o garfo. É porque essa massa é muito molinha, tá, gente? Não é aquela massa podre, não, tá? E aí, vamos lá passar a gema em toda a massa. Essa massa, ela tem que ficar no forno até ficar bem douradinha. Eu achei que no vídeo não mostrou douradinha, mas deixe ficar bem douradinha para ficar bem cozidinha, tá bom? E aí é espalhar. Eu tô tirando um pedacinho de película, porque o ovo tem essas películas, né?
Então, eu tô tirando, porque é melhor que não fique com aquele cheiro de ovo. Pronto, tirei. E agora é espalhar. Bora espalhar toda a gema. E eu levei pro forno, gente, 180 graus. Lembrando que até ficar dourada, tá bom? E agora eu tô cortando a minha massa. Tá quente ainda, sim. Mas lá vamos nós. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo. Um grande beijo da Lê. Faz a receita e me marca. Um beijo.